Um papo reto. Olha só, gente. Hoje o nosso papo é sobre um assunto que parece complicado, mas que no fundo todo mundo entende. Vamos falar de gestão de manutenção. Calma, calma, não precisa sair correndo. Sabe quando a sua geladeira para de funcionar bem no meio de uma onda de calor? Ou quando o pneu do carro fura no caminho para aquela viagem tão esperada? Pois é, isso acontece porque faltou um cuidado, uma atenção especial. A gestão de manutenção é exatamente isso: cuidar das coisas para que elas não quebrem na hora que a gente mais precisa. É a arte de organizar, planejar, executar os reparos, as revisões, seja na sua casa, numa lojinha de bairro ou numa fábrica gigante. Pensa comigo, uma empresa é como um grande organismo. Ela tem o coração, que é a produção, o cérebro, que é a administração, e os braços e pernas, que são as máquinas e equipamentos. É cuidar do hoje para garantir o amanhã. Vamos imaginar uma padaria daquelas com pão quentinho saindo toda hora. Agora que a gente já entendeu o que é a gestão de manutenção, vamos mergulhar nos tipos que existem. Parece nome de remédio, né? Corretiva, preventiva, preditiva. Mas, olha, é mais fácil do que parece. É como se fossem 3 maneiras diferentes de lidar com um problema. Cada uma tem seu momento e sua importância. Vamos começar com a mais famosa, aquela que todo mundo conhece, mesmo sem saber o nome técnico, a manutenção corretiva. Sabe quando a lâmpada queima e você tem que correr para trocar? Isso é manutenção corretiva. É a ação que a gente toma depois que o problema já aconteceu. Depois vem a manutenção preventiva. O nome já dá a dica, né? Prevenir. Sabe a troca de óleo do carro? Você não espera o motor fundir para trocar o óleo, certo? Isso é manutenção preventiva. Por último, mas não menos importante, temos a manutenção preditiva. Essa é a mais moderna, a mais tecnológica. É como ter uma bola de cristal. A manutenção preditiva usa ferramentas e análises para monitorar o estado dos equipamentos em tempo real e prever quando uma falha vai acontecer. Máquina funcionando como um reloginho suíço. Vamos aprofundar um pouco mais no tipo de manutenção mais comum, mas também o mais perigoso se for o único que você usa. A manutenção corretiva. Como a gente já falou, ela é a reação a uma falha. A máquina quebrou. O sistema parou. O caos se instalou. Aí, e só aí, a equipe corre para o resgate. É o bombeiro da indústria, sempre pronto para apagar o fogo. Ela pode ser planejada, quando a gente percebe um defeito que não para a produção na hora e agenda o conserto. Ou não planejada, a pior de todas, que acontece de surpresa e para tudo. O grande problema da manutenção corretiva não planejada é que ela é a rainha da bagunça. Imagina a cena. No pico da produção, a principal máquina da linha de montagem para de funcionar. É um desespero. A produção para imediatamente. Os funcionários ficam de braços cruzados. O prazo de entrega para o cliente vai para o espaço. E o custo? O custo vai lá para as alturas. Você talvez não tenha a peça de reposição em estoque. Então precisa pagar mais caro para conseguir uma com urgência. Talvez precise chamar um técnico especializado de última hora, que cobra uma fortuna. É o prejuízo em cascata. Apesar dos seus problemas, a manutenção corretiva tem seu lugar. A resposta a essa pergunta pode definir o sucesso ou o fracasso da operação. Agora vamos falar da queridinha dos gestores organizados: a manutenção preventiva. Se a corretiva é apagar o incêndio, a preventiva é instalar o alarme de fumaça e os sprinklers. É a atitude de quem não gosta de surpresas desagradáveis. A lógica é simples e poderosa. É muito melhor e mais barato gastar um pouquinho de tempo e dinheiro para revisar e cuidar das máquinas do que gastar uma fortuna para consertá-las depois que quebram. É agir antes do problema, com base em um plano bem definido, que leva em conta o tempo de uso ou o calendário. É a organização vencendo o caos. O plano de manutenção preventiva funciona como a agenda de um médico.
Máquina de embalar. Tem uma consulta marcada para a primeira segunda-feira de cada mês para lubrificação. A prensa hidráulica 3 precisa trocar um filtro a cada 500 horas de operação. Tudo é programado. Isso permite que a empresa se organize. A equipe de manutenção sabe exatamente o que precisa fazer e quando. O setor de compras pode adquirir as peças de reposição com antecedência, negociando preços melhores. E a produção pode se planejar para aquela pequena parada, minimizando o impacto. É a inteligência trabalhando a favor da produtividade. É ou não é um golaço? Se a manutenção preventiva já é um grande avanço, a manutenção preditiva é o futuro batendo na nossa porta. Pensa comigo, gente. Na preventiva, a gente troca uma peça com base no tempo, certo? Trocamos a correia do carro com 60 mil quilômetros, mesmo que ela ainda pudesse aguentar mais 10 ou 20. Já na preditiva, a gente troca a peça no momento exato em que ela começa a dar sinais de que vai falhar. Nem antes, desperdiçando a vida útil da peça, nem depois, causando uma quebra. É a manutenção sob medida, baseada em dados e tecnologia. É como ter superpoderes para enxergar o futuro das máquinas. Como essa mágica funciona? Com tecnologia, muita tecnologia. Instalamos sensores nos equipamentos para monitorar vibração, temperatura, ruído, consumo de energia. Pensa num motor saudável, padrão de vibração normal e temperatura normal. Quando um rolamento começa a se desgastar, o padrão de vibração muda e a temperatura sobe um pouco. Os sensores captam essa mínima alteração e enviam um alerta para o sistema. Atenção! O rolamento do motor 05 está com um comportamento estranho. A falha é provável nas próximas 200 horas. Com essa informação em mãos, o gestor de manutenção pode agir com uma precisão cirúrgica. É o máximo da eficiência. Mas a tecnologia está ficando cada vez mais barata e acessível. Amanhã pode estar na padaria da esquina, avisando que a resistência do forno está prestes a queimar. Beleza, Richard. Já entendi os tipos de manutenção. Mas como eu coloco isso em prática? Como eu começo a planejar? Calma, meu amigo, minha amiga. Não tem mistério. Planejar a manutenção é como planear uma viagem. O primeiro passo é fazer um inventário. Você precisa saber exatamente o que tem dentro da sua empresa. Faça uma lista de todas as máquinas e equipamentos. Todas mesmo, da maior prensa até a furadeira de bancada. Dê um nome ou um código para cada uma, como prensa 01 ou torno 02. Anote as informações importantes: marca, modelo, ano de fabricação, data em que começou a ser usada. O segundo passo é definir a criticidade de cada equipamento. Nem todas as máquinas são iguais. Algumas são mais importantes que outras. Aquele forno da padaria que a gente falou é super crítico. Se ele parar, a padaria para. Já a batedeira de bolo, talvez não tanto. Você pode ter outra ou até mesmo bater a massa na mão em uma emergência. Então, classifique seus equipamentos. A. Supercrítico. B. Importante, mas tem alternativa. E C. Não crítico. O terceiro passo é criar os planos de manutenção para os equipamentos mais importantes, os de categoria A e B. Pegue os manuais. Eles geralmente dizem o que precisa ser feito e com que frequência. O quarto e último passo é montar o cronograma e executar. E aí é colocar a mão na massa. Esse histórico é ouro. Agora você pode estar pensando: Richard, mas isso dá um trabalhão. Fazer lista, criar plano, montar cronograma. Vale a pena mesmo? Minha resposta é: com certeza. Vale cada minuto investido. Um bom planejamento de manutenção não é um custo. É um dos melhores investimentos que você pode fazer pelo seu negócio. A primeira dica é: comece pequeno. Escolha uma máquina para começar. A segunda dica é: envolva a equipe. O operador conhece a máquina melhor que ninguém. A terceira dica: use tecnologia, mas comece simples. Uma planilha já resolve. Quarta dica: meça e celebre os resultados. Anote paradas inesperadas antes e depois.
O benefício mais óbvio é a redução de custos. Outro benefício, aumento da produtividade e da disponibilidade. A segurança no trabalho também melhora absurdamente. Por fim, melhora a qualidade do produto e a satisfação do cliente. A sua fábrica vira uma máquina de produzir. É um ciclo virtuoso. Você cuida do que tem, produz mais, gasta menos com consertos e aumenta a vida útil dos seus ativos. É ou não é um golaço? Gente, que jornada! Se você chegou até aqui, meus parabéns! Você já está quilômetros à frente de muita gente que ainda vive apagando incêndios no dia a dia. Gestão de manutenção não é um bicho de 7 cabeças. É uma ferramenta poderosa e acessível. É sobre cuidar do que a gente tem, com inteligência e planejamento, para garantir que tudo funcione da melhor maneira possível. É a diferença entre ser amador e ser profissional. Desvendamos os 3 tipos principais de manutenção. Corretiva, conserto depois que quebra. Evite ao máximo. Preventiva, manutenção planejada no tempo, como trocar óleo. Traz organização. Preditiva, usa tecnologia para prever falhas. Precisa e econômica. Entender quando usar cada uma é a chave para uma estratégia eficiente e econômica. Passo a passo simples para começar. Fazer o inventário de todas as máquinas. Classificar a importância de cada uma. Criar planos de manutenção baseados nos manuais e nas necessidades. Montar um cronograma e colocar a mão na massa. Comece pequeno. Escolha uma máquina piloto, aprenda e expanda. Envolva a equipe e use ferramentas simples, como uma planilha. O importante é dar o primeiro passo. Por quê? Porque os benefícios são gigantescos. Redução de custos com reparos e peças. Aumento da produtividade com menos paradas. Mais segurança para os funcionários. Mais qualidade no produto final. Cliente feliz. Investir em planejamento de manutenção é investir no futuro do seu negócio. Em pouco tempo você vai colher os frutos de uma operação mais tranquila, organizada e lucrativa.